Senhor nosso Pai, querido Mestre Jesus, nos reunimos em Seu nome mais uma vez, agradecendo a vida, o momento para o aprendizado com Joana de Ângeles, com o Evangelho. E assim, nesta noite, vos agradecendo, viemos nos pedir saúde, força, paz, sabedoria. Cerra nossos ouvidos a toda calúnia e guarda nossa língua de toda maldade. Que sejamos sempre alegres, generosos, humildes, todos quantos se aproximarem de nós sintam a vossa presença. Que assim seja, amado Pai, por sua graça, agora e sempre. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. E aqui eu e Célia mais uma vez damos as boas-vindas a vocês para mais esse momento em que juntos nós vamos aprender um pouquinho mais o Evangelho com a Joana de Ângeles. Então vamos cumprimentando, olha aqui, já cumprimentando a Sônia Martins, Carlos Eduardo Aragão, a Bárbara Santana Nério, Eide Santos, Ivana Santa Rosa do Espírito Santo, a todos vocês que então já vão chegando, muitos de vocês também que já vão deixando aí o seu boa noite, né? Então agradecemos sim essa participação de todos vocês e também esperamos que esteja tudo bem, né? Na família, no trabalho, enfim, nas diversas atividades que vocês então têm com a família. Então, nossa boa noite também para Silvana Martins. Então, que vocês sejam todos bem-vindos e vamos, né, iniciando nosso encontro desta noite, mais uma vez, com a graça de Deus. E nesse encontro vamos falar do Evangelho e hoje vamos falar um pouquinho sobre os bons espíritas dentro do capítulo Sede Perfeitos. E na sequência vem então Joana de Ângeles para falar para todos nós sobre nossas dores, nossas dores extenuantes, como bem diz aqui então Joana de Ângeles. E vamos aproveitando o momento então que vê o que o Evangelho nos traz para esta noite e vai falar sobre os bons espíritas. Nós falamos ontem, anteontem, sobre o homens de bem, dentro desse capítulo Sede Perfeitos. Hoje vamos falar um pouquinho sobre nós, sobre os espíritas, mas aqui mais acentuadamente sobre os bons espíritas. Então o Evangelho vai e nos diz o seguinte: o Espiritismo bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, conduz forçosamente aos resultados acima, ou seja, à ocorrência do homem de bem, como nós vimos na segunda-feira, que caracterizam o verdadeiro espírita como o verdadeiro cristão, que são a mesma coisa. O Espiritismo não criou nenhuma moral nova, facilita aos homens a inteligência e a prática da moral do Cristo, dando uma fé sólida e esclarecida àqueles que duvidam ou vacilam. Mas, continuando, muitos daqueles que creem nos fatos das manifestações não compreendem nem as suas consequências, nem o seu alcance moral, ou se as compreendem, não as aplicam a si mesmos. A que se prende isso? A falta de precisão da doutrina? Não, porque ela não contém nem alegorias, nem figuras que possam dar lugar a falsas interpretações. Sua essência mesma é a clareza e é o que a faz poderosa, porque vai direto à inteligência. Nada tem de misteriosa e seus iniciados não estão de posse de nenhum segredo oculto ao vulgo, a ninguém. É preciso, pois, para compreendê-la, ou seja, a doutrina, uma inteligência fora do comum? Não, porque se vêem homens de uma capacidade notória que não a compreendem, enquanto que inteligências vulgares e jovens mesmo, apenas saídos da adolescência, aprendem com admirável exatidão em suas mais delicadas nuances. Isso decorre do fato de que a parte de alguma sorte material da ciência não requer senão olhos para observar, ao passo que a parte essencial
exige um certo grau de sensibilidade, que pode se chamar maturidade do senso moral, maturidade independente da idade e do grau de instrução, porque é inerente ao desenvolvimento, num sentido especial, do espírito encarnado. Em alguns, os laços da matéria são ainda muito tenazes para permitir ao espírito libertar-se das coisas da terra. O nevoeiro que o circunda furta-lhes a visão do infinito. Por isso, eles não rompem facilmente nem com seus gostos, nem com seus hábitos, não compreendem alguma coisa melhor do que aquilo que têm. A crença nos espíritos é para eles um simples fato, mas não modifica, senão pouco ou nada, as suas tendências instintivas. Numa palavra, não vem senão um raio de luz, insuficiente para conduzi-los e dar-lhes uma aspiração poderosa, capaz de vencer os seus pendores. Eles se apegam aos fenômenos mais do que à moral, que lhes parece banal e monótona. Pedem aos espíritos para iniciá-los sem cessar nos novos mistérios, sem perguntarem se tornaram dignos de penetrarem nos segredos do Criador. Esses são os espíritas imperfeitos, dos quais alguns permanecem no caminho ou se distanciam dos seus irmãos em crença, porque recuam diante da obrigação de se reformarem, ou reservam suas simpatias para aqueles que partilham suas fraquezas ou suas prevenções. Entretanto, a aceitação do princípio da doutrina é um primeiro passo que lhes tornará o segundo mais fácil numa outra existência. Aquele que pode ser com razão qualificado de verdadeiro e sincero espírita está num grau superior de adiantamento moral. O espírito que domina mais completamente a matéria dá-lhe uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina fazem vibrar nele as fibras que permanecem mudas nos primeiros. Numa palavra, ele é tocado no coração, mas é a sua fé inabalável. Também é a sua fé inabalável. Um é como um músico que se comove com certos acordes, ao passo que o outro não ouve senão sons. Reconhece-se o verdadeiro espírito pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Enquanto que um se compraz em seu horizonte limitado, o outro, que compreende alguma coisa de melhor, esforça-se para dele se libertar e sempre o consegue quando tem vontade firme. É o que nos fala o Evangelho hoje. Pois é, queridos amigos, vamos cumprimentando também a Denise Holland, Fábio Fidelis, Alzira Crepaldi, a Sônia Martins, que está melhorando a cada dia, que bom, ficamos felizes, e vários de vocês que já entraram e passaram enquanto eu estava falando. Mas como não tenho boa noite, aqui não consigo aqui ver, mas de qualquer forma, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas também. O Evangelho hoje fala para nós sobre os verdadeiros espíritas, porque é comum a qualquer doutrina, a qualquer religião, as pessoas se interessarem por essa, por aquela, porque alguma coisa toca o coração deles, porque se sentem melhor em determinado lugar que no outro, enfim. Mas a questão é cada um procurar entender verdadeiramente o que diz a sua doutrina, o que diz a sua religião. Vamos ater a nossa aqui, o Espiritismo. Muitos a aceitam, muitos não a aceitam, muitos a combatem, inclusive, com veemência, porque falamos com os espíritos, isso e aquilo, porque Moisés, há 3.500 anos atrás, falou que não podia falar com os espíritos, etc, etc. Respeitamos, tudo bem, a visão de cada um. Mas a partir daquele momento que determinada pessoa se interessa pela doutrina, ela vai começar então a ter a sua visão. Porque o Espiritismo não é só conversar com os espíritos, como se diz.
Claro que faz parte da doutrina o atendimento aos nossos irmãos espirituais. Ouvir o que eles têm a dizer, ouvir as suas dúvidas, ouvir muitas vezes suas dores, suas mágoas, e dentro do diálogo, um trabalho mediúnico, procurar ser a palavra esclarecedora, a palavra consoladora, a palavra que procura direcionar, que procura fazer colocações a respeito das atitudes de cada um, né? Que é aquilo que se faz num trabalho mediúnico, visando, claro, que a melhora, né, a responsabilização de cada um por seus atos. E é esse que é a questão da doutrina. Muitos e muitos vêm à casa espírita porque se interessam, etc., mas percebem ali que não é só conversar com espíritos. Mas o espiritismo, a doutrina, fala, acima de tudo, de uma transformação pessoal. Cada um de nós. E o texto aqui foi muito claro para nós nesse sentido. No sentido de que a doutrina traz as palavras de Cristo, palavras esclarecedoras, palavras que procuram nos encaminhar. Mas as palavras estão aí. Mas as atitudes é que vão pertencer a cada um de nós. Então podemos achar lindo, maravilhoso, vamos nas palestras, já ouvimos palestrantes, não é? Como no Paz de Amor, sempre vem palestrante de outras cidades, mais renomados, e tem também os comentaristas da própria casa, que comentam o Evangelho e falam, etc, etc. Frequentam as reuniões mediúnicas, se sente bem, recebe o passe, né, com todo carinho, com todo amor, toma água fluidificada, e ali tem aqueles momentos de paz, né, que a casa dá. Qualquer casa espírita assim dá, como qualquer outras religiões, onde as pessoas vão para se sentirem bem. Mas essa que é a questão, não é só palestra. A questão é o estudo, a questão é o conhecimento da doutrina em si, o que ela diz e o que ela cobra, o que ela pede para cada um de nós. Né? E pede o quê? Pede aquilo que Cristo pediu para cada um, nada além daquilo. Ama o próximo como a si mesmo, começa daí. Né? Ama a Deus sobre todas as coisas, é o primeiro. Ama o próximo como a ti mesmo, é o segundo. Mas o próximo, como está tão muitas vezes muito próximo, então aí tem aquele choque de opiniões, choque de disso, daquilo, probleminhas, diálogos, etc, etc. Não concordo com isso, não concordo com aquilo. Enquanto que a doutrina procura estabelecer para nós a questão do entendimento, a questão da compreensão, a questão da fraternidade, da solidariedade, a questão da caridade. Né? Mas esse é o grande problema, porque exige de cada um de nós aquilo que muitas vezes temos uma dificuldade muito grande em dar, em nos transformarmos, ou mesmo muitas vezes nos esforçar para nos transformarmos. Quer dizer que nós vamos nos transformar absolutamente em tudo aquilo que Jesus pediu para nós. Claro que não conseguimos, ainda estamos muito presos, né, nesse mundo físico aqui. Mas o importante é sabermos o que a doutrina em si pede para nós, que não é nada além daquilo que nosso Pai nos pede, aquilo que Jesus chegou e nos falou. Mas, acima de tudo, cobra de cada um de nós a responsabilidade por tudo aquilo que nós fazemos. E essa é a grande questão. Né? Então, se nós formos investigar, procurar saber e tirar aquela dúvida, por que há tanta injustiça sobre a Terra? Né? Injustiça social, injustiça financeira. Por que Deus, sendo justo, permite que haja tantas guerras, tantas brigas, tantas mortes? Né? Por que Deus permite que pessoas nasçam com deficiência disso, deficiência daquilo a vida inteira, com deficiência, porque permite que durante a vida tenha problemas de saúde, aí fica numa cama, ou tem sequelas. Na realidade, a culpa de tudo é Deus, né? Acaba tudo caindo nas costas de Deus, que é onipotente, onipresente, onisciente. Cai nas costas de Deus porque não temos a coragem de assumir que tudo é coisa feita por nós mesmos. Nós somos responsáveis por tudo aquilo que presentemente passamos, porque dentro daquilo que a própria doutrina nos fala, nós somos responsáveis por todas as nossas atitudes.
Se nós não acertamos as responsabilidades dentro da encarnação, nós vamos ter que acertar em outras encarnações. E à medida em que nós vamos acumulando dívidas, dívidas e dívidas, mais difíceis vão sendo as próximas encarnações. E podemos chegar, sim, a tantos problemas como nós observamos neste mundo, em nós, ou em nossas famílias, em nossos amigos, ou no mundo de uma maneira geral. Nós sabemos como está. E esse é o problema, que muitos começam quando vem ali aquela questão da responsabilização, porque eu preciso mudar, porque eu preciso ser mais caridoso, preciso escutar mais, preciso cobrar menos, cobrar mais de mim, escutar mais, preciso ser mais paciente, eu preciso ser mais caridoso, eu preciso ser mais tolerante, eu preciso sim ser... Pronto. Não consigo ser quase nada. E aí, desiste. Então, quando se fala na questão do bom espírita, como o Evangelho aqui hoje nos fala, né, nem questão de sermos bons em tudo, porque realmente não conseguimos, mas que nos esforcemos para ser aquilo que podemos ser, que nos esforçamos para ser, né? Porque a doutrina sim nos cobra, como outras religiões também cobram os seus adeptos, né, a tomarem determinadas atitudes. Cada um responsável por aquilo que fala, por aquilo que faz. Mas a questão da doutrina espírita depende mesmo de cada um de nós e a responsabilidade é nossa, queiramos ou não. É isso, né? Vamos abraçando, nós achamos bom, interessante, bonito, traz a palavra de Cristo, mas não é só a palavra, a questão é transformar essa palavra em ação, que é uma responsabilidade, então, para cada um de nós. Na Barros Maurício. Aquele abraço para você, para a Judélia Lima, para vocês todos então que estão conosco e já também deixaram aqui o seu like. E como nós falamos em mudanças, né? Esse tipo de coisa, em nossas dívidas e aquilo tudo que temos para acertar de encarnações anteriores, e a gente vê nesse mundo muito sofrimento, muitas dores, é muito disso, é muito daquilo. Joana de Ângeles traz para nós aqui, no capítulo 46 do livro Leis Morais da Vida, o título Sob Dores Extenuantes, que é como nós nos sentimos muitas vezes no nosso dia a dia. Então vamos ver o que ela fala para nós sobre esse título. Perturbado, por interrogações sem respostas imediatas, exaures-te sem consolo face às sucessivas desilusões e amarguras. Tens a impressão de que desmoronaram os teus castelos de esperança como se fossem de névoa brilhante, diluída na ardência do áspero sol do desespero. Todavia, não obstante o acúmulo dos sofrimentos que te gastam, esmagando os teus sonhos, quais arietes de impiedade que destroem, dispõe da confiança de Deus e não deves desistir da luta. Todas as lágrimas procedem de razões justas, embora não alcances prontamente as suas nascentes. Como ela diz, todas as nossas dificuldades vêm de uma razão justa, embora a gente não alcance a nascente, a gente não saiba, como ela diz aqui, onde é que nasce isso, o porquê que eu estou assim passando por tanta dificuldade, mas há uma razão justa. E essa razão, variavelmente, vai estar no nosso passado espiritual, isso se não estiver na presente encarnação. Reconforta-te na decisão das atitudes sãs a que te entregas e não permitas que as leviandades dos fracos e irresponsáveis escureçam os claros céus do teu porvir. Faze a tua parte ajudando. Sim, faze a tua parte ajudando, sem, contudo, colocares sobre os ombros o fardo da responsabilidade que não te compete. Ninguém se poupa as dores inevitáveis na senda evolutiva. Não é justo, porém, permitir que estas esmaguem ou anulem os objetivos relevantes da tua promissora e produtiva reencarnação. Muitos dizem que a morte deverá ser o fim dos padecimentos. Sabes
que não é assim. Outros dizem que morrer é consumir-se no caos. Essa informação de que a referência não é correta. Cada vida tem a suceder a desencarnação, decorrente dos hábitos a que se dedicou. Para o além, consequentemente, são transferidos os anseios e os sorrisos, os segredos que se revelam e os enigmas que se decifram, as conquistas que se fixam como bênçãos e os desastres que se convertem em canga e carga de espinhos. Resolve aqui, quanto antes, logo surge a oportunidade, os problemas e as complicações. Não te ensejes, no entanto, quedas ou desesperos em razão de ti mesmo ou daqueles a quem amas. Cada ser responde pelos próprios atos, hoje ou mais tarde. Tens a luz da fé, que brilha à frente. Preserva-a e insculpe-a no cérebro, clareando o coração. Segue adiante, mesmo que sobraçando tantas dores, esteja a ponto de parar, de desistir ou de tombar. Coroado de espinhos, ferido por uma lança e atendido na sede por uma esponja vinagrosa, carregando na alma a ingratidão e o ouvido dos amigos sobre um céu plúmbeo que ameaçava a tempestade, Jesus não parecia um triunfador, confundido com dois bandoleiros que completavam a cena trágica do Calvário. Todavia, era o incomparável Filho de Deus no supremo abandono dos homens, mas em superlativa glória com a divindade, mediante cujo testemunho atingiu o ápice do seu ministério de amor entre as criaturas. Pensa nisso, alma sofredora, e não desfaleças. Dor é bênção libertadora, através da qual se rompem os encantamentos da ilusão e da fatuidade, dando ensejo a inacessível conquista imarcessível, conquista dos inalienáveis tesouros do Espírito Eterno, ditoso após a luta redentora. É o que nos fala aqui Joana de Ângeles. E fala das nossas dificuldades, fala das nossas dores, fala de tantos problemas que nós temos. Mas que a mensagem consoladora dela é não desistirmos, continuarmos, mesmo quando, por nossa humildade, por nossa paciência, por nossa tolerância, por nossa caridade, por nossa solidariedade, formos atingidos por outros, né? Porque há muito disso. Pessoas humildes, pessoas trabalhadoras são atingidas por aqueles que se acham os maiorais, os bambambãs, os conhecedores, enfim, e nós sabemos muito bem disso. Assim como quando ela citou o caso do Cristo aqui, que ele fez nada e aconteceu tudo o que aconteceu com ele. Então é um exemplo de que todos nós estamos sujeitos também às opiniões dos outros, às visões dos outros, às palavras dos outros, mas devemos prosseguir firmes naquilo que nós achamos certo e justo, especialmente no que tange aquilo que Jesus nos deixou. Com toda a dificuldade que temos, não é claro, e muitas vezes sempre teremos, para seguir fielmente essas palavras dele, porque nós ainda estamos e sabemos presos aqui nesse mundo em que vivemos. Mas a luta precisa continuar, a esperança precisa continuar, com todas as dificuldades do momento causadas pela circunstância ou mesmo às vezes causadas por outras pessoas que não se deixam tocar, vamos dizer assim, por uma vida mais humilde, mais dedicada também a auxiliar aqueles que precisam, uma vida mais caridosa. E todos nós bem sabemos que vamos sim, ao deixar esse mundo, prestar contas do que fizemos. O que fizestes com os talentos que te dei? Aqui vai ser dito e vamos ouvir. Não és príncipe, não és rei, não és imperador, não és presidente, não és deputado, não és senador, não é prefeito, não é vereador.
somos todos filhos de Deus em iguais condições. O que eu quero saber é o que foi feito por você quando você era presidente, imperador, ditador, governador, deputado, senador, prefeito, vereador, quando você teve a oportunidade, especialmente nesses casos, de trabalhar por uma comunidade imensa que depositou em você tantas esperanças. O que você fez? Também vai ser, claro, perguntado para nós, o que você fez com aquilo que te foi dado? Né, Ailton? Né, Sérgio? Né, Roberto Messina? Né, Barros Maurício? Né, Denis Souza? Né, Sônia Martins, Ivana, Carlos Santana e tantos de vocês que estão aqui conosco. Você perguntar o que foi feito com aquilo que te foi dado. E aí vamos responder. Nós não precisaremos nem responder, porque já saberão, mas quererão ouvir de nós o que nós fizemos. E que vamos dizer? Cada um vai dar a sua resposta. Cada um de nós, como aqui diz Joana de Ângeles, caminhando sempre com fé, com força, com muita firmeza, coragem e vontade de progredir. Sejamos bons espíritas, como o Evangelho nos pediu, mas, acima de tudo, como Jesus nos recomendou. Oremos a isso e batalhemos, não é? Muito bem. Aniversariantes de hoje, olha aqui, aniversariante a Meire Nicolucci. Parabéns, Meire, que a gente conhece pessoalmente, não é? Há muito tempo, que Deus abençoe, viu? Saúde, saúde, saúde aí para você, família. Maria Glorinha, Lili Vitória, Denise Souza, Irane Rosa, parabéns, aniversariantes de hoje, olha que maravilha. Também aniversariantes a Paula Fracinete Gonçalves Silva, Wilton Ferreira, Cido Camargo, Roberto Tabata Machado, Nilza Guastali, né, esposa do Ronaldo, que trabalhou muito tempo no Itaú, lá no finalzinho da década de 70, olha, faz tempo, hein, né? Mas, o nosso grande abraço para todos vocês, que Deus abençoe e fortaleça uma caminhada justa, uma caminhada de muita luz e plantando as boas sementes, porque depois vamos colher aquilo que frutificar, né? Então, um grande abraço para vocês, coração a coração, e todas as bênçãos do nosso Pai, nosso Criador. E assim, amigos, vamos então para o nosso encerramento deste encontro desta quarta-feira, bem no meio da semana. Agradecendo a Deus, nosso Pai, vamos pedir então por nossos irmãos que precisam, claro, assim como todos nós, né? Como aqui também, a Célia recuperando, graças a Deus está bem, assim como todos que nós conhecemos, necessitados neste momento, nossos vizinhos, nossos amigos, né, nossos familiares, mesmo aqueles nossos desafetos para quem os tem, orar, pedir sim as bênçãos do Pai, para que se fortaleçam na caminhada, mas na boa caminhada também, né? Então vamos orar, você já vou mentalizando aí todos aqueles que querem incluir nesse momento de prece. Nós vamos orar, claro, pelo Claudemir Ruiz, Bárbara Comete, Maria Aparecida Braga, Gabriel Rismilha, irmã Tercília Antonello, também se recuperando com a graça de Deus, Antônio Donizete Neves, a Sônia Martins se recuperando, Maurício Barros, Adriana Dona Bela Basco, Maria das Graças Barbosa Pires, Isis Ferra, Paulo Renato Ferreira, Cecília de Paula, Rosa de Cresce, Orlando Lameu, Elane Peroni, Juliana Saldanha, a Simone Risso também, a Nath Risso, Rovani Nicolucci, Miranda Nicolucci, Miguel Antônio Pinheiro, Marcos Gabriel Pinheiro, Jaime Facioli, Fernando Henrique Cassiano Rosa, Delson Mudes da Silva, Cláudio Calef Filha, Amanda Graziela Cassiano, Aline de Camargo, a Ivonete Bueno Quirino, nosso abraço, Maria Ângela, Dona Bela Bastos, também a Luziane Serra, a Isadora Pires Garcia. As bênçãos de Deus sobre todos vocês, sobre aqueles que vocês aí estão mentalizando, que estão pensando, e sobre todos nós também, pecadores que somos e necessitados das graças e das bênçãos divinas. Vamos então, meus queridos irmãos, para o nosso momento de prece. Vamos assim tranquilizar nosso corpo e nossa mente nesse comecinho da melodia. Vamos lá? Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo et spes
Pai nosso, nosso Pai, querido Mestre Jesus, nós aqui reunidos agradecemos a vós, Pai, pela vida, nos louvamos, agradecemos a Mestre Jesus por estar sempre conosco e felizes por este momento de união entre nossos corações, nossos desejos. Levamos a vós, Pai, nossos pedidos, nossas súplicas, pedindo sim as bênçãos sobre todos nós. Somos aniversariantes felizes desses dias, tantos pais que trazem seus filhos ao mundo para as dificuldades do dia a dia. Abençoa a todos, abençoando nossos entes queridos, nossos familiares, amigos que já nos deixaram, caminhando no plano espiritual, onde também se encontrarão tantos irmãos que estão nos deixando nesses dias. Abençoa a todos, fortaleça, abençoa a estes que demos os nomes aqui, a estes que em nossos lares mentalizamos, levando a vós as necessidades de cada um que bem conheceis e as necessidades de cada um de nós, seus filhos. Por isso, Pai, pedimos, abençoa nossas famílias, abençoa seu povo, seus filhos, tantos em grande sofrimento, por tantas atitudes insensatas de nós mesmos, com tantas guerras, tanta ignorância, Pai, tanto orgulho, tanta vaidade, tanta ganância que ainda tem nesse mundo. Auxilia-nos, Pai, a sermos melhores do que somos. Abençoa os corações, a mente dos nossos dirigentes de todas as nações, para que trabalhem pelo povo de uma forma consciente, que o povo tanto precisa. Abençoa assim nossos irmãos à procura do trabalho. Abençoa aqueles que têm o trabalho, a todos aqueles que amorosamente realizam o seu bom trabalho. Abençoa nossas casas de oração, de todos os credos, onde seus filhos, alegres, vão sim vos agradecer, felizes por terem em seus corações. Abençoa assim, amado Pai, estes que estão vindo ao mundo, as nossas crianças, jovens, adolescentes, nesses momentos em que definem seu caminho na vida, mas que sempre optem e façam crescer dentro de cada um o amor, o respeito, o perdão, a indulgência, a tolerância, a paciência, a caridade, a fraternidade, a solidariedade e tantas virtudes nobres que precisamos cultivar, e que juntos consigamos recuperar este planeta, este mundo que criastes para nós e já tanto o prejudicamos. Por isso, Pai, levamos a vós esta prece, reunidos com muita alegria, dizendo: Pai nosso que estás em toda parte, santificado seja o teu nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor, de sabedoria. Seja feita a tua vontade acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo, da mente, dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores, com esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. E livra-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em Ti brilha a luz eterna do reino, do poder, da glória, da paz, da justiça e do amor, para sempre. Que assim seja, amado Pai, e reunidos os pedimos, humildemente, que Teu amor, Tua paz, Tua luz, Tua misericórdia esteja sempre conosco em nossa caminhada, com todos os Seus filhos, encarnados, desencarnados, onde estiverem, como estiverem, seus bálsamos de luz, suas bênçãos celestiais estejam equilibrando o nosso corpo físico, nosso corpo espiritual, harmonizando nossa mente, e que assim harmonizados, harmonizemos nossos lares com Teu amor, Tua paz, e distribuamos onde formos aos nossos irmãos em nossa caminhada. Pedimos ainda, Pai, que abençoeis nossos anjos guardiães, os nossos bons espíritos, abençoeis nossos irmãos que se perderam pela caminhada neste mundo e agora transitam por caminhos difíceis. Fortalecei-os para o retorno ao caminho do bem, onde todos nos encontraremos. Por isso, obrigado, Senhor. Obrigado, querida Mãe, obrigado, amado Mestre Jesus.
honra, glória e louvor a vós por toda a eternidade. Que assim seja, amado Pai, por sua graça, agora e sempre. E é isso, amigos, vamos agradecendo, a todos vocês pela participação, por aqui estarmos, podemos estar juntos, agradecendo a Deus, a oportunidade, agradecendo pela vida e ouvindo, claro, o Evangelho, Joana de Ângeles, sempre com recomendações, esclarecimentos para todos nós. Então, eu e Célia, que aqui está também, se recuperando bem, graças a Deus. O Roberto perguntou por ela também, com os nossos amigos todos. Também, graças a Deus, hoje fomos no médico, ela fez o retorno também, está bem, com as recomendações de alguns cuidados, uma medicação, mas está muito bem, graças a Deus. Claro, as orações, os bons pensamentos generosos de todos vocês, tá bom? Então, muito agradecido por estarmos juntos mais uma vez, tenham todos uma maravilhosa noite, uma ótima quinta, sexta-feira, e retornaremos com a graça de Deus na sexta-feira para mais um momento, um encontro entre todos nós com o Evangelho Joana de Ângeles, e por isso mesmo, que Deus nos abençoe a todos nós, aquele beijo grande para todos vocês, o nosso abraço coração a coração, e como sempre, e a paz do Senhor esteja sempre convosco, agradecendo as manifestações e carinho amorosos, as preces pela recuperação da Célia. Aqui, muito obrigado, viu, gente? Sônia Martins, Roberto, todos vocês. E a paz do Senhor, então, esteja convosco, conosco, sempre, sempre. E vamos distribuindo essa paz onde quer que formos. Linda noite para todos vocês e até sexta-feira com saúde, permissão e sob as bênçãos de nosso Pai Celestial. Aquele abraço aconchegante, amoroso, carinhoso de nosso Mestre Jesus. Fiquem todos muito bem e até sexta-feira. Tchau.